Sejam bem-vindos, queridos ouvintes e telespectadores da rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje estamos aqui com o juiz Douglas de Melo Martins para conversar sobre muita coisa que vem acontecendo nesses tempos, conversar sobre um pouquinho da história dele. Como você está? Obrigado pelo convite, Marlan, e ao Imparcial. Uma alegria vir aqui. Já estive aqui outras vezes e é sempre uma alegria dividir esse espaço com vocês. Bom, primeiramente, eu sei que muitas pessoas conhecem o senhor, sabem de onde você vem, da sua trajetória, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, como você entrou, o início da sua carreira, como é essa trajetória do Douglas, lá no início. Eu sou do interior, né? Eu nasci em um povoado chamado Lago Grande, que era vinculado ao município de Presidente Dutra, era parte do município de Presidente Dutra, depois foi emancipado do município de São José dos Basílios, hoje faz parte de São José dos Basílios, mas eu passei minha infância em Dom Pedro. Com 10 anos eu vim para São Luís. Estudei aqui no Colégio Souza Andrade, ali no Lira. Eu morava na Belira e depois mudei para o Codozinho. Depois eu estudei na Escola Modelo, que é a Escola Benedito Leite, tá no Largo Santo Antônio. Depois fui estudar na Escola Técnica Federal do Maranhão, lá eu me tornei eletromecânico. E como eletromecânico trabalhei vários anos na Alumar, como Que massa, que eletromecânico. bacana. Mas ao mesmo tempo que eu passei na prova, né, foi uma seleção que eu fiz para trabalhar na Alumar, que vários outros colegas meus formados na escola técnica também fizeram. E fui trabalhar lá, mas eu também passei no vestibular, na UFMA, e fui fazer direito na UFMA, o que era algo inesperado, já que na escola técnica eu não tinha história, geografia, o SPB, essas disciplinas eu estudei em casa. E acabei passando no vestibular para direito, nos meus planos não era nem vir para a magistratura. Eu sempre tive muita vontade de contribuir para que nós tivéssemos uma sociedade mais igualitária, mais justiça, mais igualdade, mais oportunidades para todo mundo. Sempre foi um sonho para mim. E eu, quando estava ainda como sindicalista, eu sempre lutava por igualdade, melhores salários, melhores condições de trabalho. Mas depois, eu, quando me tornei advogado, eu achava que na advocacia eu ia conseguir fazer grandes mudanças, influenciar para que coisas melhorassem. Sonhava de entrar com muitas ações populares, advogar para movimentos sociais e tudo. E depois eu tive muitas frustrações de ações que eu entrava e eram julgadas improcedentes e tudo. Foi assim que eu pensei em ir para a magistratura, achando que como advogado eu não tinha muita força de fazer mudanças e tudo, e acabei resolvendo que eu ia fazer concurso para a magistratura, achando que na magistratura teria mais condições de fazer coisas relevantes. Depois eu, na magistratura, que é onde eu estou hoje, eu percebi que também nesse espaço a gente não tem a força que imagina, né? Quando a gente é estudante, pensa que quando se tornar advogado vai fazer grandes coisas. Depois pensa que passando num concurso vai fazer grandes coisas. Eu te confesso que acabo fazendo muito menos do que eu sonhava fazer, né? Tenho muita vontade de influenciar para que coisas melhorem, mas há uma interdependência das coisas sempre, né? Nunca ninguém consegue fazer grandes mudanças assim. O senhor diria que essa realidade acaba prejudicando, assim, ou então, não diria prejudicando, mas dificultando os processos judiciais no Brasil, no Maranhão? Como que é esses desafios para quem tem essa ambição de realmente causar um impacto social benéfico para a sociedade? É uma dificuldade, né? Eu imagino que outras pessoas como eu também fazem o concurso para a magistratura com essa expectativa de que vão influenciar positivamente para muitas coisas boas acontecerem. E algumas se frustram porque criam muitas expectativas. Nem todo mundo faz pensando em salário, remuneração, status. Muita gente pensa que realmente vai fazer coisas que importam. Eu sou uma dessas pessoas. Eu sempre achei que daria para fazer. E dá. Não é que não se consiga fazer
muita coisa impactante, mas a verdade é que há uma relação de dependência entre os vários órgãos do próprio Poder Judiciário, do sistema de justiça como um todo, dos outros poderes. O fato é que, com o passar do tempo, eu estou cada dia mais convencido de que as coisas mudam se tudo funciona melhor, né? Não um órgão só, Sim. não um juiz não consegue fazer nada grande sozinho, nem um prefeito, nem um governador, nem um deputado, nem um vereador, nem um presidente da República, nem um empresário, nem um estudante, nem um sindicalista. A verdade é que, para que as coisas se transformem, de alguma maneira precisa mudar a visão do mundo de todo mundo. É uma coisa assim, pelo menos da maioria das pessoas, da maioria. E não importa o órgão em que esteja, né? Eu acho que hoje eu estou mais convencido de que não é um cargo que eventualmente você alcance que vá resultar em grandes transformações do seu espaço, né? Do seu mundo. Quando eu falo do mundo, né, as pessoas brincam com aquela coisa do pink cérebro, né, que todo dia vai mudar o mundo. Não existe essa mudança promovida por alguém. De forma global, você fala? Nenhuma mudança é significativa a partir de uma pessoa ou de uma liderança. E não importa o cargo em que esta pessoa ou esta liderança esteja ocupando. Seja um cargo no judiciário, e isso pode ser tanto um juiz de primeiro grau até ministro do Supremo, não importa, você não tem grandes poderes de transformação. Seja de vereador, deputado, estadual, federal, senador, no caso do legislativo, sozinho você não promove grandes transformações. Ou no próprio executivo, né? Prefeito, governador, presidente da República, ou qualquer outro cargo. Você não consegue promover grandes transformações. Eu acho que o que talvez eu tenha mais aprendido nos últimos tempos é que nós precisamos influenciar para a mudança das cabeças das pessoas. Refletir, e não importa em que espaço essa pessoa esteja. Seja um líder de sala de aula, um estudante, seja um presidente da República. Eu acho que todo mundo precisa pensar uma sociedade como um todo melhor para todos. Eu acho que essa é uma coisa bem complexa e depende de questões culturais, né, que se modificam a partir de movimentos que são algumas vezes pendulares na sociedade, mas cada grande movimento influencia numa direção. E falando especialmente nessas transformações sociais, nesse mundo melhor para a sociedade, eu destaco o projeto, a mobilização do Judiciário Maranhense, que é o Pop Rua Jude, que é uma mobilização essencial para muitas pessoas aqui no Maranhão. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa iniciativa, como surgiu essa ideia, quais são os desafios, os benefícios, a importância que a gente sabe que é importante esse apoio para pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. Como é essa realidade desse projeto? Esse projeto é um dos mais maravilhosos que nós temos no Poder Judiciário brasileiro em andamento nos dias atuais. É a implementação da Resolução 425 do Conselho Nacional de Justiça, aprovada em 2021. Fundamental. O Judiciário é um espaço para o acesso à justiça e dito o acesso à justiça de uma maneira ampla para que signifique acesso a direitos. As pessoas em situação de rua, elas não conseguiam nem entrar fisicamente em um fórum, porque nós tínhamos regras que impediam essas entradas. As pessoas, nós tínhamos portarias baixadas pelos diretores de fórum, presidentes de tribunais, no Brasil inteiro, que diziam, por exemplo, que alguém não podia entrar nos fóruns de chinelo, tinha que ser de sapato. Roupas precisavam ser de manga longa. Pessoa em situação de rua anda assim. Pessoa em situação de rua anda de chinelo quando não anda descalço. Sim. E eles não podiam entrar assim em um fórum, era proibido. Não podia entrar de bermuda, uma série de outras regras. A ideia que se dizia pretender com essa dificuldade de acesso das pessoas era para que ninguém. O fórum é um ambiente de respeito. A pessoa não pode entrar de calção no fórum. Tá.
vamos pensar que tenha razão o juiz que pensasse dessa forma no passado, imaginando que alguém está saindo da praia, um playboyzinho qualquer, ou uma patricinha qualquer, está saindo da praia e quer ir para o fórum de biquíni de praia, uma pessoa de classe média. Aí realmente está com a intenção clara de desmoralização. Então, esta vestimenta é inadequada para entrar em um fórum. Tem sentido isso, de proibir esse tipo de atitude, porque tem um aspecto de desrespeito ao ambiente, é uma roupa inadequada. Não se pode dizer a mesma coisa de alguém que vem de chinelo porque é pessoa em situação de rua. Ou de bermuda, porque a roupa que ele tem é uma bermuda, uma camisa sem manga. Isso não é um desrespeito. É aquela vestimenta porque é aquela que ela tem. Então, vejam os extremos de restrição ao acesso à justiça ou a direitos. Essa pessoa não tinha nem como entrar em um fórum, a não ser preso. Então, a resolução 425 do CNJ veio para tentar mudar completamente essa visão. Por isso é uma das políticas mais interessantes que nós temos hoje no judiciário. E ela não vem só para garantir o acesso para uma pessoa em situação de rua com vestimentas ditas inadequadas para os padrões do passado conseguir entrar no fórum. É muito mais que isso. É garantir prioridade de tramitação de processos. Essa mesma resolução prevê que nós, juízes, precisamos estabelecer uma relação com as outras instituições do sistema de justiça, como Defensoria Pública e Ministério Público, e também os órgãos do Poder Executivo e Legislativo, para que, juntas essas instituições, com a sociedade civil, consigamos garantir os direitos das pessoas em situação de rua. Muitas pessoas em situação de rua lá estão por falta de teto, então por que não garantir um aluguel social para elas? Ficaram sem moradia, vamos garantir um aluguel social. O Poder Judiciário não pode mais atuar irresponsavelmente, por exemplo, mandando desocupar um espaço sem dar oportunidade a elas. Eu posso dar exemplo de decisão minha, devidamente em sintonia com esta resolução. Eu não sei, vocês mesmos aqui no Imparcial divulgaram recentemente uma decisão minha mandando desocupar o edifício Santa Luzia, que é um prédio em que moravam 36 famílias aqui no bairro do São Francisco, porque havia um risco do prédio cair. Se eu só mando essas pessoas, o município e a polícia, retirar essas pessoas de lá, mesmo que seja com uma boa intenção de evitar que elas morram naquela circunstância, se a minha decisão fosse só essa, ela seria uma decisão que resultaria em colocar pessoas em situação de rua, visto que elas não teriam para onde ir. Então, a minha decisão, ela já foi uma decisão em sintonia com esta resolução, porque eu determinei primeiro que pagasse aluguel social para elas, para que elas, com aquele aluguel social, pudessem alugar uma kitnet, e aí sim, a remoção delas daquele local, os que têm condições, casa de parentes para ir, vão para essas casas de parentes. Os que não têm condição, um aluguel social para alugar uma kitnet, e aí sim desocupar o prédio. Ninguém morre, mas também não vai para a rua. Então, este cuidado, até nas decisões judiciais, nós precisamos tomar. Você não pode desocupar. Eu fiz isso aqui também com aquele balança, mas não cai. Eu não sei se você se lembra daquele prédio que ficava no São Francisco, que eu mandei demolir. Sim, sim. Porque havia um risco daquele prédio desmoronar e matar. Ali viviam também quase 30 famílias. Eu mandei primeiro incluir todas elas no aluguel social, depois no Minha Casa Minha Vida. Muitas delas foram para aquele residencial José Chagas e outros residenciais e ganharam o direito à moradia em outro local, e aí sim veio a demolição. E o prédio foi demolido, ninguém morreu. Veja que a intenção, a maneira de você garantir um direito, por exemplo, o direito à vida, mas também não proferir uma decisão que vai deixar as pessoas sem ter para onde ir. Sim. Então, esse equilíbrio, inclusive nas decisões judiciais, o Pop Rua Ajude tem muito a ver com isso. Mas tem muitas outras pessoas que não ficam em situação de rua porque perderam a casa. Às vezes é porque foi expulso de casa. Por exemplo, e é muito comum aqui em São Luís, cada cidade tem um perfil das pessoas em situação de rua. Aqui em São Luís tem um perfil muito grande, de um percentual bem elevado, de pessoas em situação de rua decorrente do uso abusivo de drogas, lícitas ou ilícitas, seja álcool, cerveja, cachaça, vários tipos de bebida, ou mesmo drogas como crack, enfim. E aí cria uma situação
de instabilidade no ambiente familiar e são expulsas de casa. Essas pessoas, nós precisamos resolver o problema dela para que ela volte a se tornar uma pessoa em condições de viver com dignidade do próprio trabalho. Então, isso envolve, por exemplo, o tratamento da dependência química. Procurar essas pessoas, levar para o tratamento no CAPES, um acompanhamento, trabalhar com mecanismos como justiça restaurativa para restabelecer as relações familiares e possibilitar que esta pessoa consiga voltar a viver do trabalho no seu ambiente familiar. E toda essa realidade, ela evidencia a importância de ter essa visão humanitária mesmo das pessoas, entender que uma decisão judicial ela pode ocasionar em muitas consequências e quando a gente fala de vida, é importante ter essa visão humanitária e uma premiação do Conselho Nacional de Justiça, duas premiações no seu nome, provou que o senhor tem essa visão. Eu queria entender qual o sentimento do senhor em receber essas premiações, como isso reflete dentro de você, dentro do seu trabalho. Eu tenho certeza que é algo muito prazeroso, mas queria que você contasse um pouquinho de como é esse sentimento. Foi uma alegria grande, né? O Pop Rua Ajude, que é um projeto em que eu sou um dos membros, né? Não sou o único, mas comecei o projeto aqui no Maranhão. Nós fizemos, eu recebi um convite do CNJ para liderar o primeiro mutirão Pop Rua Ajude do Nordeste. Na verdade, Uma honra, eu acredito. foi uma honra para mim, claro. Fiquei muito feliz quando recebi o telefonema e a exortação dos colegas. É um projeto muito lindo, assim, mesmo quem tem a visão social bem clara, que entende as necessidades da sociedade, sente um orgulho de ver uma iniciativa dessa acontecendo no nosso estado. É algo realmente de bater palmas. Algo Eu, assim. eu fiquei muito feliz. Recebi esse convite e aceitei o desafio, convoquei toda a rede, enfim, foi muito bom. Nós realizamos o primeiro mutirão aqui do Nordeste, foi realizado aqui no Maranhão. E depois vieram as diversas gestões do Tribunal de Justiça. Na época desse primeiro mutirão, o presidente do tribunal era o desembargador Paulo Velten e o corregedor era o desembargador Froy Sobrinho. Froy Sobrinho, os dois deram apoio para que nós fizéssemos esse trabalho, que foi muito exitoso. Depois, agora houve uma mudança na direção do tribunal, o desembargador Froy Sobrinho, que era corregedor, se tornou presidente, e o desembargador Zé Luiz agora é o corregedor, e o desembargador Paulo Velten foi para o TRE. O TRE foi premiado também nessa gestão lá do desembargador Paulo Velten, porque criou uma seção eleitoral, TRE, na época, inclusive, eu era juiz eleitoral, e o TRE agora, nessa gestão do desembargador Paulo Velten, recebeu uma premiação porque foi uma iniciativa inovadora de criar uma seção eleitoral lá no Diamante, onde fica o Centro Pop, Sim. para garantir que as pessoas em situação de rua tenham o direito ao voto. Então, nós conseguimos, porque um dos requisitos para que a pessoa tenha o direito ao voto é ter um domicílio para registrar. Imagina, a pessoa em situação de rua tem domicílio, tem casa. Então, era negado o direito ao voto. Veja quão antidemocrático era. A lei diz que se você não tem um endereço, você não tem direito ao voto. Então, era negação ao direito das pessoas. Nós temos no Brasil, e esses números eu acho que ultrapassam já 300 mil pessoas em situação de rua, sem direito ao voto, por falta de domicílio. O TRE do Maranhão ganhou a premiação porque criou e garantiu o direito ao voto. Eu tenho muito orgulho de ter participado disso, porque foi sugestão minha, como juiz eleitoral. E com o prêmio recebido agora pelo TRE na gestão do desembargador Paulo Velten. Então, veja, é muito importante que a gente consiga mudar a cabeça das pessoas. Eu vou te dizer mais uma coisa absurda que se faz com pessoas em situação de rua, e por isso tão feliz fico com essa premiação. Você sabia que os juízes decretavam a prisão das pessoas quando elas não tinham domicílio? Era um requisito para mandar prender. Por exemplo, se a pessoa vai para o fórum, denunciada criminalmente por um crime, mesmo que o crime não fosse muito grave,
uma das coisas que a justiça exigia da pessoa para poder deixar ela livre para ir para casa, digamos que alguém cometeu um furto, um crime menor, não é caso de deixar preso. Vamos soltar, mas você tem que dar o seu endereço. Quem tinha casa, saía solto. Quem não tinha, Quem não tinha, fica preso. Porque caramba. um dos requisitos para soltar a pessoa é ter domicílio certo. Pessoa em situação de rua, cadeia. Pelo simples fato. Isso é o que o padre Júlio Lancelotti chama de aporofobia. É o ódio à pobreza. O judiciário poderia ser naturalmente com essa postura caracterizado como uma instituição que odeia pobre, porque entre outras coisas decreta a prisão de alguém só porque ela não tem casa. Então, é muita coisa que precisa mudar na cabeça da gente. Na cabeça dos juízes, dos promotores de justiça que também pediam a prisão dessas pessoas por este mesmo motivo. Então é muito complexo. Quando nós ganhamos essa premiação, eu fico feliz, é evidente que é bom e a gente fica feliz quando a gente recebe até uns parabéns de feliz aniversário. Ainda mais se você ganha um prêmio desses, você fica feliz. Mas a minha maior alegria é saber que esta premiação, ela influencia outros colegas, outras pessoas de diversas instituições a ter uma visão mais humana quando olhar para uma pessoa em situação de rua. Ver que há um trabalho voltado a proteger e garantir direitos a pessoas em situação de rua resultam em um reconhecimento. Quer dizer, você faz só porque é correto e vem uma premiação. É um plus, é uma alegria. Mas você não tem que ficar satisfeito porque ganhou um prêmio. O propósito desse prêmio não é uma premiação em dinheiro, a gente não tem uma retribuição assim. É só um prêmio, é uma homenagem. E essa homenagem, ela serve para que outros olhem e vejam, olha, isso tem valor. Defender os direitos de pessoas vulnerabilizadas nessa nossa sociedade desigual tem valor. Eu acho que essa é a mensagem que o CNJ transmite. E isso faz aquilo que nós conversamos no início aqui, que eu sempre tive vontade de fazer. Influenciar a cabeça de pessoas para agirem de maneira diferente. Olha que coisa boa foi feita no judiciário. O judiciário não deixava uma pessoa em situação de rua entrar no fórum, a não ser para ser preso. E agora elas podem entrar nos fóruns e ter acesso à justiça. Muito ainda precisa mudar, mas isso mudou, sabe por quê? Porque cabeças de pessoas foram modificadas. Por isso é que é muito mais importante a gente lutar para mudar as cabeças das pessoas do que pelos cargos. Veja que esse é, sob meu ponto de vista, o raciocínio, né? O outro prêmio, não sei se esse você também, quando falou dos dois prêmios, devia provavelmente estar se referindo a outra sentença. É uma emitida entre fevereiro de 2022 e a de setembro de 2024. Isso, que foi a minha sentença sobre saneamento, né? Isso. Perfeito. Essa também foi uma grande alegria. Foi um prêmio, o concurso nacional de sentenças organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu concorri na categoria meio ambiente e mudanças Sim. climáticas. E foi em um universo de 350 sentenças concorrendo, 350 juízes, a sentença ficou em primeiro lugar. Foi considerada a melhor do Brasil neste quesito, que é a proteção do meio ambiente e mudanças climáticas. Também foi uma alegria por esse motivo. Do mesmo jeito, da mesma forma que a premiação recebida pelo Pop Rua não tem uma retribuição material, financeira, cargo, não se ganha nada com isso. Mas o CNJ transmitiu uma mensagem ao premiar essa sentença como a melhor do país. Porque qual é a mensagem? É que o meio ambiente tem valor. E uma sentença bem redigida, voltada a garantir o direito ao saneamento, que basicamente o que eu disse nessa sentença é: não pode lançar esgoto sem tratamento. E mandei fazer o licenciamento ambiental e tratar o esgoto de condomínios, para que
o esgoto saído daquele condomínio não chegue para poluir o rio. Isso foi uma das sentenças, dentre tantas outras que eu já proferi, determinando que seja garantido o saneamento e a proibição de lançamento de esgoto sem tratamento em nossos rios. Então, qual foi a mensagem transmitida para toda a sociedade, sob meu ponto de vista? A mensagem não é: o Douglas é um bom juiz e escreve bem, boas sentenças. A proteção do meio ambiente é relevante. É assim que eu estou recebendo. Não é algo que deva se resultar em vaidade, entende? A mensagem que eu queria transmitir é essa. Não dá para ter vaidade em relação a isso. É pensar o quanto o meio ambiente poderá ser devidamente protegido pelo valor que está se dando às sentenças que têm esse objetivo de proteger o meio ambiente. Então, a minha maior felicidade é o prestígio que as sentenças proferidas em defesa do meio ambiente ganharam. Então, elas ganharam mais força. Então, a minha maior alegria com esta outra premiação, que também recebi, um prêmio nacional. Claro que tem também uma coisa meio do bairrismo aqui nosso de nordestino, que é concorrer com os juízes do Sul, Sudeste, das diversas esferas da justiça, estadual, trabalhista e todos, e sair um juiz maranhense com a melhor sentença nessa matéria ambiental. É bom para nosso estado, né? É bom para a gente aqui que fica... Dá um gostinho a mais de orgulho, não dá? Sim, porque a gente precisa ter orgulho da nossa condição de Com certeza. nordestino, de maranhense. Nós não podemos ter complexo de inferioridade. Essa é uma coisa importantíssima que às vezes eu enxergo em, em alguns espaços. Preconceito, discriminação contra nordestino. Eu vejo muito por aí. Sabe o que eu passei uma vez? Para te contar uma curiosidade. Pode contar, fica à vontade. Em 2000, eu e outros colegas estávamos organizando showmícios da cidadania contra a corrupção eleitoral. Olha quanto tempo já passou, né? São mais de 25 anos, né? Se passaram. Nós fazíamos uma campanha para que o povo não vendesse voto. Aqui no Maranhão. Sim. E aí chamou a atenção. Eu cheguei a fazer um showmício de conscientização do povo em Santa Luzia, que foi o maior já feito na época, foi em Santa Luzia, comarca em que eu era o juiz, no ano de 2000. E havia um outro colega em Alto Parnaíba, que chamava Marlon Reis, fez também lá. Também a cidade era menor, tinha menos gente, mas também foi o primeiro a fazer, foi ele. Eu fiz depois aqui. Então nós fizemos, e isso chamou a atenção do TSE lá em Brasília. E eles convocaram um encontro nacional de juízes eleitorais. O presidente do TSE era o ministro Nelson Jobim, eu ainda lembro. E era um evento com o ministro Nelson Jobim e convidaram juízes eleitorais que tinham bons exemplos a mostrar ao Brasil para palestrar neste encontro nacional no ano de 2000, lá em Brasília. Eu fui para esse evento e, de manhã, as palestras eram do ministro da Justiça, que na época era o ministro Márcio Tomás Bastos, famosíssimo. Era só ministros, pessoas muito conhecidas. E a minha palestra era às 14h. Pela manhã, terminou por volta de... Era para terminar meio-dia, atrasou um pouco, terminou já 13h, e 2 já era a minha palestra. Sim. Havia uma outra juíza, lá tinha juízes do Brasil inteiro, tinha uma juíza sentada perto de mim. Eu não vou dizer o estado dela aqui, mas era de outro estado da federação. Essa juíza perguntou se eu não queria ir almoçar com ela em um outro local. Ela perguntou meu nome, eu falei, mas eu não disse de onde eu era. E o que acabou acontecendo? Ela falou, vamos almoçar num restaurante? Um restaurante no Lago, lá em Brasília e tudo. Aí eu falei, não dá tempo, porque já é 13h. Não era melhor a gente comer aqui por perto? Eu topei o almoço com ela. Mas eu disse que não daria para a gente ir para um restaurante no Lago, porque havia uma palestra que começaria dentro de 1 hora, por 14h. Aí ela falou, não tem problema a gente perder.
são só um juiz do Maranhão aí que vai falar. Ela não associou o meu nome ao Sim, palestrante. É só um juiz do Maranhão, assim, do tipo, não vai ser alguém importante. A gente estava ouvindo ministros, ministro da Justiça, juízes do Sul e tudo. E eu gostei do convite para almoçar junto, mas eu não fiquei feliz quando ela disse que era só um juiz do Maranhão que ia palestrar às 2 da tarde. Portanto, não seria uma grande perda, né? sim. A gente Então, ri, mas é triste, né? É triste. isso é preconceito. Sim, Preconceito. Imaginar assim, não vem grande coisa, não vai ser uma grande perda, juízes do Brasil inteiro, perder a palestra do juiz do Maranhão. Então, isso, no dia, eu até levei na brincadeira isso com ela. Eu falei assim: infelizmente, eu não vou poder almoçar contigo, porque eu não posso perder essa palestra. Mas eu não disse que eu era o palestrante. Aí eu na hora sabia que que ela viu que era o senhor lá em cima, ela, a reação a reação deve ter botado a foi. mão na cabeça. Ela chegou, eu estava palestrando, ela chegou atrasada. Não sei se ela arrumou outra companhia para almoçar fora. O fato é que quando ela chegou, eu estava palestrando. E aí, quando ela viu que era eu que estava lá, com o ministro Jobim e os outros na mesa lá comigo e eu falando, ela tomou um susto. Vixe, ele é o juiz do Maranhão, né? Então, às vezes, uma premiação como essa tem esse outro aspecto que eu queria te transmitir com esta informação. Tem muito preconceito por aí em relação a nordestinos, maranhenses. A gente ouve muito isso, né? Tem muito preconceito lá de baixo, às vezes, com relação a gente. Então, um juiz do Maranhão ganhar uma premiação ainda tem esse outro aspecto de ir quebrando preconceitos. São as diversas formas de preconceito que aos pouquinhos nós vamos quebrando com isso. Então, eu acho que essa premiação, para mim, eu recebo também como uma oportunidade de mostrar que juízes maranhenses podem ficar em primeiro lugar do Brasil Sim. com o seu trabalho também, né? Eu acho que é uma Afinal, coisa aqui positiva. os juízes são competentes como qualquer outro lugar, não existe essa questão de regionalidade. Nós somos todos inteligentes, estudamos, então a competência depende da pessoa, não de onde ela vem. Exatamente. Pode ser de qualquer lugar. Então, tem maravilhosos juízes no Maranhão que poderiam ganhar esse prêmio. De qualquer lugar do Brasil. Tem maravilhosos juízes no Norte, no Nordeste, no Sul, no Sudeste. A gente não pode ter preconceito. Então, e ajuda cada vez que um colega do Nordeste e do Maranhão recebe alguma premiação nacional dessa forma. Agora, passando para um assunto um pouco mais sério, o senhor é o presidente do Conselho Nacional de Políticas Penitenciárias, correto? Eu fui presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Criminal. Penitenciária. Isso, isso. Continuo membro, mas acabei de deixar a presidência Ah, do conselho recente, é verdade. recentemente. É Fui recente. até recentemente Perdão, perdão. presidente. Sobre esse direcionamento, eu queria entender qual é o momento atual do sistema penitenciário no Maranhão. Existe desafios que ainda estão presentes nessa realidade. A gente sabe que a criminalidade ela sempre está aí muito forte. Como que o Maranhão está dentro desse cenário do sistema penitenciário? É um tema muito sensível no Brasil como um todo, mas qual é a visão aqui do nosso estado em relação a isso? Você já começou com a resposta. Existem ainda, de fato, muitos desafios. Então, o sistema precisa, do Maranhão, como brasileiro, de um modo geral, ele precisa ser avaliado historicamente. Então, o Maranhão, no período que vinha ali até 2010, 11, 12, 2013 e até 2013, era considerado um dos piores sistemas prisionais do Brasil. Pedrinhas tinha fama nacional e internacional como um local de violações de direitos, de violência, de desorganização, de tudo que havia de ruim. Era quando se associava a Pedrinhas. Houve até um recente ex-presidente da República que disse, numa visão querendo dizer que era um local para
para torturar pessoas, dizendo que a única coisa que prestava no Maranhão era Pedrinhas, nesse aspecto de dizer que era um local para tratar mal pessoas que cometeram crimes, quando na verdade não é bem isso, né? Esse ambiente de desorganização, de violações, ela acaba fazendo é aumentar a criminalidade. Resulta num aumento da criminalidade. O sistema prisional precisa ser organizado. E os direitos das pessoas e as obrigações precisam ali estar garantidos. A pessoa perde a liberdade e vai preso. Perfeito, cometeu crime e assim deve ser. Mas, devidamente preso, que lá ele tem a oportunidade de ser respeitado também, ter seus direitos, trabalhar, para, ao mesmo tempo, se preparar para voltar para a sociedade e, depois que sair do sistema prisional, viver do trabalho e não do crime. Ponto. Isso não é uma coisa simples, mas de lá para cá o sistema prisional do Maranhão evoluiu muito. Naquele período quase ninguém trabalhava, só tinha uns exemplozinhos de artesanato, uma coisinha ou outra ali de artesanato que já se fazia. Fora isso, ninguém trabalhava. De lá para cá aumentou muito. Então, a maioria dos presos, quase todos os presos alfabetizados, 80% dos presos trabalhando, com alguma oportunidade de trabalho, várias frentes de trabalho. São os presos que fazem todo o fardamento escolar das escolas públicas do Maranhão. São os presos que fazem as carteiras escolares para os alunos das escolas públicas do Maranhão. São os presos que fazem chinelos, muitas coisas que eles mesmos usam. As chinelas que eles vão usar, eles mesmos fabricam. O fardamento deles próprios, móveis. Eles fabricam móveis, os móveis da Defensoria Pública, móveis para os fóruns, móveis para os órgãos do Estado. Confesso que eu não sabia disso. Tudo isso é feito dentro do sistema prisional. É um verdadeiro complexo industrial lá dentro. Fora os blocos. Eu não sei se você já olhou em alguns bairros aqui de São Luís, mas você olha muito em Paço do Lumiar e outros lugares, muitas ruas calçadas com aqueles blocos que não é o asfalto. Ele é até melhor que o asfalto, porque esquenta menos. Sim. Do que nesse calor infernal que a gente está, uma rua de asfalto fica mais quente do que uma de blocos. Então, esses bloquetes que você olha nas ruas de São Luís e do interior do estado são fabricados no sistema prisional, pelos presos também. Trabalham no calçamento de ruas, são muitas frentes de trabalho. Então, eu poderia te dizer, contextualizando em relação ao restante do Brasil, hoje o Maranhão tem um sistema prisional melhor do que o do restante do Brasil. Muito melhor do que alguns estados. Tem alguns estados que estão numa situação péssima, como Pernambuco, Rio de Janeiro e vários outros, numa situação péssima, muito ruim, parecido com o que nós tínhamos mais de 10 anos atrás. E, por outro lado, ao dizer que nós estamos bem melhor que os outros, não significa que não tem muita coisa ainda para melhorar. Tem muitos desafios pela frente. Nós ainda temos muitas facções de crime organizado que ainda conseguem se manter organizadas dentro do sistema prisional. Nós temos ainda necessidade de abrir mais frentes de trabalho. Nós temos ainda algumas unidades prisionais, principalmente ainda no interior do estado, mas também aqui na capital, que sofreram adaptações. Então, cidades como Grajaú, o presídio era uma delegacia de polícia que foi entregue pela Secretaria de Segurança para a Secretaria de Administração Penitenciária, que fez um puxadinho e uma arrumação e transformou aquilo no presídio. Não funciona em boas condições. Então nós temos muitos desafios, fechar essas unidades, construir outras novas e melhores, abrir mais frentes de trabalho, ter mais profissionalização e qualificação das pessoas e ter um caminho para o desmantelamento das facções. Então esses são os maiores desafios que nós ainda temos. Mas ao dizer que tem os desafios, precisa ser no mesmo contexto de dizer ainda tem muita coisa para fazer, mas já se fez muita modificação em relação ao que nós tínhamos. Estamos melhor que os outros estados, mas às vezes a gente já está melhor e as pessoas se conformam. Mais ou menos assim, eu estou mal, mas estou melhor que os outros, todos.
então estou bem. Não é bem assim. Não pode resultar em acomodação. Sim. Estamos melhores que os outros, mas devemos continuar melhorando. E eu queria saber, na sua perspectiva, de que forma o Poder Judiciário ele pode ou deve influenciar as políticas criminais no Brasil, aqui no Maranhão. Qual a importância dessa intervenção, desses movimentos, realmente direcionado a desenvolver esse setor, né, no Brasil, que a gente sabe que é algo muito importante ter o sistema penitenciário em pleno funcionamento. Como é essa realidade? O Poder Judiciário pode e deve atuar bastante em matéria de execução penal, até porque a própria lei assim prevê que o Poder Judiciário não tem uma função só de julgar quando trata de sistema prisional. O juiz de execuções penais, inclusive, ele tem uma função mista, que é, ao mesmo tempo, jurisdicional, porque ele decide, como juiz de execuções penais, as progressões de regimes das pessoas, progredir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, do aberto para o livramento condicional e, ao final, a extinção da pena. Isso é função jurisdicional do juiz. O juiz pode também fazer o inverso, o caminho inverso, regredir a pessoa de regime. A pessoa que progrediu para o regime semiaberto, comete uma falta, o juiz regride, volta aquela pessoa do regime semiaberto para o fechado, ou do aberto para o semiaberto, ou para o fechado, e assim por diante. Então, isso é atividade jurisdicional, mas o juiz também faz inspeções nas unidades prisionais e baixa portarias, orientações e decisões que são no sentido administrativo de como aperfeiçoar o sistema prisional. Nós participamos também, como juízes, do Conselho Penitenciário. E dentro do Conselho Penitenciário influencia também em outras políticas voltadas ao sistema prisional. Então, são muitas funções que o Poder Judiciário pode e deve adotar para contribuir para o aperfeiçoamento do sistema penitenciário. Trazendo aqui para um outro assunto, mas também inteiramente conectado com o sistema penitenciário, eu queria entender um pouquinho qual a principal finalidade do controle difuso de constitucionalidade no nosso ordenamento jurídico. Como é essa realidade? Qual é a diferença? Como se dá esses processos judiciais? Conta um pouquinho para a gente como funciona isso. Olha, o controle difuso de constitucionalidade ele é feito por qualquer juiz quando vai julgar um processo. Se existe, são duas formas de controle de constitucionalidade, que é o controle concentrado de constitucionalidade, que é feito pelo Supremo Tribunal Federal quando nós estamos tratando de lei federal, enfim, alguém que tenha legitimidade, como é o caso do Procurador-Geral da República, tem essa legitimidade para questionar a constitucionalidade de uma lei, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pode questionar a constitucionalidade de uma lei, entra com uma ação declaratória de inconstitucionalidade e o Supremo Tribunal Federal ali define se aquela lei é constitucional em tese ou não. Isso se chama de controle concentrado de constitucionalidade. O difuso é feito por qualquer juiz, inclusive o juiz da vara de interesses difusos. Não tem a ver com o nome da vara de direitos difusos, o controle difuso de constitucionalidade. É o controle para o caso concreto. O juiz tem um caso concreto para receber, para resolver, para decidir, e para fazer justiça naquele caso, o juiz declara determinada lei inconstitucional. Eu já fiz isso em vários casos aqui. Uma lei estadual aqui, ela loteou o Parque do Bacanga, uma área de preservação ambiental, o Parque do Bacanga. E o Ministério Público entrou com uma ação civil pública e pediu que eu declarasse a inconstitucionalidade daquela lei. Isso é o controle difuso de constitucionalidade, que pode ser feito por qualquer juiz ao decidir o caso concreto. Essa é a grande distinção entre controle concentrado, que o juiz declara a inconstitucionalidade da lei em tese, no caso desse juiz, é o tribunal, no caso, seja o Tribunal de Justiça, no caso de lei estadual, lei municipal, Sim. ou o Supremo Tribunal Federal, em lei federal.
O difuso é para o caso concreto. Então, tem muita relevância porque tem muitas leis inconstitucionais, né? Aqui e acolá se aprova uma norma que, ao final, a aplicação daquela norma resulta na inviabilização da materialização de direitos fundamentais. E aí o juiz vem e declara a inconstitucionalidade. Naquele caso em que eu declarei, no controle difuso de constitucionalidade, a inconstitucionalidade de uma lei estadual, eu estava ali fazendo esse controle difuso em benefício do meio ambiente, para proteger um parque. E isso ocorre em várias outras situações. Essa é a distinção fundamental do controle de constitucionalidade, difuso e o concentrado. E por ser aplicado caso a caso, o controle difuso pode causar alguma insegurança jurídica na população, no sistema judiciário, ou não? É algo assim que realmente tem um pleno funcionamento? Como combater essa possível insegurança? Ao contrário, a insegurança jurídica ela existe quando se aprova uma lei inconstitucional. Então, a segurança jurídica está na Constituição Federal. É a principal estrutura para se proporcionar segurança jurídica é a nossa Constituição. Nós não podemos ter leis que entram em conflito com a Constituição. Isso gera insegurança jurídica. Então, o controle de constitucionalidade não gera insegurança jurídica. Ele proporciona insegurança jurídica. Ele contribui para garantir a segurança jurídica. Então, eu não vejo nenhum obstáculo nesta postura de controle de constitucionalidade, nem no concentrado, nem no difuso. Perfeito. Agora, para o nosso quinto bloco, falar um pouquinho de futebol. Aconteceu recentemente um caso que muitas pessoas estão sabendo, é o afastamento da diretoria da FMF, do IMF. E eu queria saber o que aconteceu, qual foram os motivos desse afastamento, o que motivou a sua decisão. A gente sabe que o Ministério Público veio com uma ação. Como aconteceu esse processo? Conta um pouquinho da sua visão em relação a esse assunto. É como você mesmo disse, foi uma ação do Ministério Público, duas promotoras de justiça propuseram uma ação civil pública alegando e juntando documentos que eram um forte indício de irregularidades no funcionamento da Federação Maranhense de Futebol e Instituto Maranhense de Futebol também. A minha decisão foi havia esse pedido e havia também um pedido de declaração da quebra do sigilo bancário e fiscal destas pessoas dirigentes desta federação e deste instituto. Eu deferi inicialmente somente o afastamento dos cargos. Afastei a direção dos cargos, entendi que não seria necessária essa medida mais forte a princípio de quebrar o sigilo bancário e fiscal, mas a interventora que está provisoriamente conduzindo a federação e lá tem essa função de garantir o saneamento dos problemas indicados pelo Ministério Público, problemas de transparência, problemas de aplicação indevida, movimentações financeiras estranhas no âmbito da federação, entre a federação e esse instituto. Tudo isso precisa ser sanado, além de mudanças estatutárias necessárias para garantir que as eleições sejam democráticas dentro dessa federação, que tenha alternância de poder, mandatos que não podem ser eternos na direção da federação. A federação está de uma forma que só muda por decisão judicial. Então, a atual administração assumiu por intervenção ocorrida anos e anos atrás, né? Quase mais de uma década atrás. E quem estava antes estava há décadas também. Então, agora, novamente, se perpetuando. São necessárias mudanças estatutárias que deixem a federação mais democrática, reduzir mandato, impedir reeleições sucessivas,
garantir regras de transparência para as movimentações financeiras e várias outras medidas que resultem em transparência. Porque, embora seja uma instituição privada, não é um órgão público, mas ela mexe com muitos interesses públicos, né? Da torcida, dos torcedores, das pessoas que se interessam pelo futebol. Então, há a necessidade de uma postura transparente, que não seja, de alguma maneira, algo que engane as pessoas. Então, foi esse o movimento realizado de determinar uma intervenção que tem um caráter provisório para que se promova o saneamento e, concluído o saneamento, se realizem novas eleições para uma diretoria nova, absolutamente democrática. E na sua visão, como o futebol maranhense pode ser impactado com esse caso? A gente sabe que existe esse novo ciclo, né, que tá vindo aí para mudar tudo. A gente espera que melhore, que realmente o futebol maranhense esteja no lugar que merece, que é no topo. Mas qual a sua visão para o futuro em relação a isso? Esse papel da Susan, se você pode falar um pouquinho, o que você espera que ela faça? Como é esse início desse novo ciclo na sua visão? Esse ciclo que deve ser cumprido pela Susan é de transição. É sanear e realizar novas eleições. Promover o saneamento, transparência, saneamento financeiro e promover eleições. Esse é o que se espera dela. E é o que ela está fazendo. Ela está tomando as providências para garantir que a entidade seja saneada, para que possa retomar, né? É lamentável nós termos aqui nenhum clube entre as séries melhores, aí, melhores condições, né? Times importantes como Sampaio Corrêa, nem série tem, os outros estão na série D, Calendário 2026 não existe. não existe calendário para o próximo ano, quer dizer, são muitos problemas que serão saneados nesse período de transição para que a próxima gestão que será eleita já comece com condições de uma retomada para que nós consigamos que o futebol maranhense volte a ter um certo orgulho para os maranhenses. Perfeito. Agora sobre um assunto mais leve, mais feliz. Eu vejo no seu Instagram que você publica muitos conteúdos relacionados à natureza, ao meio ambiente, animais, algo que reflete não só nas suas decisões judiciais, mas a gente vê no seu perfil que é algo que faz parte da sua identidade, dos seus pensamentos. Eu queria saber qual é a sua relação com o meio ambiente, com a natureza, se é algo que você se sente próximo, que faz bem. Como o Douglas se sente em relação à natureza? Para mim, é uma das causas, é um dos propósitos da minha vida é contribuir para que nós consigamos preservar o meio ambiente. Então, o que eu posso fazer como juiz, nas minhas sentenças eu faço, e como eu disse, por sorte, provavelmente recebi esse prêmio por conta dessa sentença voltada à proteção do meio ambiente. Por sorte não, por sorte não. Eu defendo, eu defendo. Obrigado, obrigado. Então, no trabalho ali do dia a dia, eu já tento fazer o que está ao meu alcance, mas eu tenho uma certeza: só sentença não vai proteger meio ambiente. Sentenças judiciais até ajudam, mas elas não resolvem o problema. Nós só vamos conseguir mesmo proteger o meio ambiente se a cabeça das pessoas mudarem. Então eu uso o meu Instagram, mas não só ele, uso o TikTok, uso o Facebook, uso todas as redes sociais como um espaço em que eu esclareço melhor as minhas sentenças em uma linguagem simples, que eu acho que é importante as pessoas entenderem. Esse é um dos focos. Você vai lá no meu Instagram, você vê isso. Tem umas explicações de sentença em linguagem simples, para qualquer pessoa conseguir entender. E isso dá mais legitimidade para as decisões, a pessoa compreender bem. E eu nunca falo sobre sentenças que virão, porque o juiz não pode fazer isso. Dizer como vai decidir.
anunciar como vai decidir, insinuar como vai decidir. Mas depois de decidido, explicar para que todo mundo entenda é correto. É uma medida, sob o meu ponto de vista, de transparência, inclusive. Então eu uso meu Instagram para isso, mas não só ele, TikTok, tudo. Mas eu uso também para fazer educação ambiental. Porque eu estou convicto de que a melhor coisa que eu posso fazer para influenciar positivamente a sociedade é tentar influenciar as pessoas para ter uma vida mais harmoniosa com as outras pessoas e com o meio ambiente. Eu uso as redes, eu acho que as redes sociais são um grande espaço de mudança. Elas podem ser a destruição da vida das pessoas e podem ser o canal também para mudança para melhor. Nós só precisamos saber usar. Aquelas pessoas que ficam na frente de uma rede social, eu já aproveito para dizer às pessoas, olha, não façam isso. É aqui para essa câmera que eu falo? Então pronto, eu vou aproveitar para dar um recado aqui. Não fiquem dia inteiro, principalmente estudante, ali só passando rede social, sem olhar nada produtivo ou fazer nada produtivo. Isso não vai te levar para lugar nenhum. Procure estudar. Estudar é importante. E quem tem trabalho a fazer, trabalhar. Então essas redes sociais podem destruir pessoas, ficar inclusive na frente delas o tempo inteiro. Eu acho até que emburrece as pessoas. Mas as coisas, elas têm a sua função negativa, que é essa, por exemplo, de uma distração infinita para as pessoas, de tirar as pessoas do foco. Mas elas, ao mesmo tempo, são uma oportunidade. Um espaço em que você pode influenciar as pessoas. O mundo está por ali. Todo mundo está vendo. Então, se a gente puder utilizar esses nossos espaços de comunicação para tentar convencer as pessoas a agirem melhor, se relacionarem melhor com as outras pessoas e com o meio ambiente, assim eu faço. Então, eu faço. Eu utilizo as minhas redes sociais para isso. Fico tentando estimular. Inclusive, essa semana, um vídeo meu falando sobre plantas frutíferas, um pé de mamão. Foi aquela do mamão da calçada que o senhor postou, que viralizou, que muitas páginas postaram. Eu vi, eu acompanhei, sim. Muita gente repostou e tudo. E ganhou uma repercussão enorme aqui em São Luís. Para onde eu ando, todo mundo fala do mamão da minha calçada. E eu aproveito para dizer para as pessoas e transmitir isso. Primeiro, um convite. Vão lá para o meu Instagram, para o meu TikTok, já estou convidando aí todo Vamos lá, mundo galera, para. vamos lá acessar. Vão lá, mas não vão lá só para olhar, não. Aproveita essas coisas que gostem, principalmente essas ambientais, bora lá e compartilhar. Mas eu aproveito para dizer, olha, eu acho que nós podemos usar as redes sociais que estão afastando muitos adolescentes e jovens do estudo de outras coisas para fazer o inverso, canalizar positivamente energias para influenciar pessoas para ter uma vida harmoniosa. Então, eu vou continuar publicando coisas relativas. Hoje mesmo eu vou fazer um outro vídeo sobre meio ambiente, sobre o que pode se fazer em calçada, não, que tipo de árvore pode ser plantada, como fazer, porque a minha intenção é usar as redes sociais para influenciar pessoas a terem uma vida mais harmoniosa com o meio ambiente e com as outras pessoas. Então, esse é um canal maravilhoso de comunicação que nós precisamos saber usar melhor. E ter essa visão, entender que realmente transformar a mentalidade das pessoas é algo fundamental para a nossa sociedade. Não só para você, mas para os nossos ouvintes, porque a gente sabe que uma semente plantada, ela vai ser colhida. Então, se a gente plantar o bem vai ser colhido. E assim a gente espera que o futuro seja próspero. Eu tenho, a propósito, não que eu não tenho o alcance, nem de perto, mas vejam o que você pode fazer. Não é só juiz, eu sou juiz, mas você, jornalista, tem outras pessoas. Mas eu vou dar um outro bom exemplo de uso das redes sociais. Talvez o mais relevante a nível nacional dos últimos tempos. Eu dou até alguns segundinhos para quem está assistindo pensar. Quem foi a pessoa, uma pessoa que tem muitos seguidores nas redes sociais, que fez uma coisa que fez o Brasil inteiro pensar recentemente?
Felca? Pronto. Tá aí. Felca. O Felca, ele não é um presidente da República, ele não é um deputado, ele não é um prefeito, ele não é um governador, ele não é um juiz, não é um ministro, e ele fez algo maravilhoso que está mudando o Brasil. As pessoas que achavam bonitinho ver ali crianças sensualizando nas redes sociais, e muitas pessoas, inclusive, olhavam aquilo e achavam bonito, foi preciso o Felca chegar e dizer: ei, isso é feio. Tinham várias pessoas com milhões de seguidores nas redes sociais Sim. fazendo esse tipo de coisa e ganhando seguidores fazendo isso. E de forma negligenciada pelas próprias plataformas que As plataformas, disponibilizavam. as plataformas preferem isso, porque isso chama atenção, isso atrai pessoas. Falar sobre sentenças, por exemplo, minhas, mesmo protegendo o meio ambiente, dá pouca gente lá. Mas põe uma criança ou uma pessoa sensualizando, e aí aparecem milhões de visualizações. Então foi necessário o Felca chegar, porque tem milhões de seguidores, e disse assim: ei, é como aquela história do o rei tá nu. Ele disse: ei, isso é errado. Isso é uma vergonha. E tem muitos influencers nas redes sociais ganhando dinheiro com isso. Ganhando dinheiro com isso. Então, é por isso que eu digo, olha, as redes sociais, elas são, ao mesmo tempo, uma desgraça para algumas coisas, mas estas mesmas plataformas que são uma desgraça para algumas coisas, como dessas influências que colocavam crianças para sensualizar nas redes sociais, tem os Felca da vida que chegam e dizem: isso é errado. Então, eu acho que é um bom espaço. Um bom espaço. É difícil é você conseguir, com coisa séria, que as pessoas deem atenção. Eu até brinco, às vezes eu profiro uma sentença que vai mudar o mundo. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre essa sentença que foi considerada a melhor sentença do ano no Brasil, sobre saneamento. Quase ninguém viu. Foi considerada a melhor sentença do ano no Brasil. E os maranhenses, ninguém. Assim, pouca gente viu lá o meu Instagram por causa disso. Mas eu não culpo as pessoas por isso. Eu acho que falta a mim a capacidade de me comunicar melhor com as pessoas. A culpa é minha. E por isso eu tenho estudado melhor o assunto. E isso agora me levou à ideia de ter um canal do Instagram mais leve. Explicar o direito de uma maneira mais leve, mais agradável para as pessoas. E deu certo na história do Mamão, porque eu fui explicar a questão do passeio público, da calçada, e quais são os direitos envolvendo aquilo. A maneira leve como eu coloquei viralizou. Então, eu tenho refletido sobre isso. Será que não tem uma maneira mais leve de dizer coisa séria? Será que não tem uma maneira mais agradável de falar coisa séria e necessária para as pessoas? Eu te confesso aqui, eu estou pensando sobre isso. Eu queria muito ter essa capacidade. Eu vivo a vida toda minha foi estudando, né? A minha vida foi estudar. E hoje uma das coisas que eu estudo é isso. Em relação aos diplomas, eu já fiz tudo que eu queria, né? Eu saí lá do Lago Grande, local que nem escola tinha, e passei por todas as etapas do estudo, me tornei especialista, mestre, doutor em Direito pela Universidade de Brasília e doutor em Sociologia Jurídica por uma universidade europeia. Mas o que eu mais estudo hoje, sabe o que é? Como me comunicar melhor com as pessoas. Para que boas ideias que eu defendo, você falou sobre algumas aqui, Sim. tenham uma certa compreensão melhor da sociedade. Pessoas em situação de rua, eu faço vídeos sobre pessoas em situação de rua. Eu fiz um vídeo junto com o padre Júlio Lancelotti recentemente,
que é uma figura nacional sobre pessoas em situação de rua, pouca gente viu. Muito menos gente do que o Vida do Mamão. Eu não estou culpando as pessoas, né? Eu estou me culpando de pensar assim, o que que faltou? O que que falta na minha capacidade de comunicação? O que que eu poderia fazer melhor para que coisas como essa, que é o de mobilizar pessoas para se interessarem por resolver problemas do direito das pessoas em situação de rua, proteger o meio ambiente, plantar mais árvores, garantir acessibilidade para pessoas com deficiência, todas essas coisas, como me comunicar melhor? Esse é um dos desafios que hoje ocupam o meu tempo de estudo. Ao meu ponto de vista, eu acredito que a sua comunicação é boa. Esses vídeos realmente traz essa proximidade com não só com o judiciário, mas com questões sociais que realmente precisam ter essa importância, que muitas pessoas às vezes acabam não negligenciando, mas não dando a devida atenção. Então é extremamente importante realmente ter esses processos de comunicação para que, como você mesmo disse, que a mentalidade das pessoas possam ser transformadas de forma benéfica, não só para elas, mas para a sociedade como um todo. E para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os ouvintes que estão aqui conosco até o final, suas perspectivas para o futuro do Judiciário Maranhense. Se tiver algum agradecimento também, fique à vontade. O agradecimento é a você pelo convite, pela oportunidade Eu desse que diálogo agradeço, eu que aqui. agradeço. Eu feliz com o convite, agradeço a quem nos ouviu até o final aqui, né? É o outro agradecimento e a mensagem que eu quero transmitir é de esperança. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo muitos problemas. Problemas que podem ser enfrentados. Nós estamos aqui na véspera da COP30, que vai ocorrer em Belém, um momento relevantíssimo de reflexão para o Brasil e para o mundo sobre a proteção do meio ambiente. Um assunto importantíssimo que muitas pessoas não dão a devida importância, muitos nem sabem o que vai acontecer. Isso é um reflexo do que a gente vem falando nessa conversa, que é a mentalidade das pessoas, da população, o que realmente importa, às vezes sendo deixado de lado. É isso, as pessoas ficam paradas nas frentes das redes sociais vendo dancinha de criança sensualizando, e a gente fala da COP30, do aquecimento global, de uma série de problemas que podem inviabilizar a própria sobrevivência da humanidade na Terra, e não conseguimos prender a atenção das pessoas. Então eu queria deixar como mensagem final uma reflexão para as pessoas que nos acompanham. Assim, vamos redimensionar e redirecionar nossas energias para coisas que proporcionem uma vida melhor para todos, né? Vamos ter esperança de que, assim fazendo, e mais pessoas pensem e consigam agir em devida sintonia com esse bom pensamento de ter uma sociedade melhor, ganhe força, que consigamos dar mais atenção a quem sustenta coisas boas e produtivas e adequadas para termos uma sociedade melhor, em vez de ficarmos dando prestígio para influências que ganham muito dinheiro fazendo propaganda de joguinhos, de sensualização de crianças, enfim, que ganham com o mal. E consigamos dar mais atenção e prestígio àqueles que, de alguma maneira, tentam divulgar e avançar para que nós tenhamos uma sociedade melhor para todos. Então, a mensagem que eu quero transmitir é essa: vamos caminhar e contribuir, cada um de nós, para que nós tenhamos uma sociedade melhor para todos. Dr. Douglas, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que você tenha gostado da conversa. Muito obrigado, meus ouvintes e telespectadores da Rádio O Imparcial. Acessem o nosso site. Essa entrevista vai sair também no nosso canal no YouTube. Visitem também o Dr. Douglas no Instagram, no TikTok, em todas as suas redes sociais. Muito obrigado você que está aqui conosco até o final. Eu me chamo Marlan Levi. Até a próxima e tchau.